Então, retomando aí a reunião, agora é o item, acabei de olhar, 46, doutora Andréia. Porque os processos do item 42 até o 45 foram retirados de pauta. E também o 47. Só um instante. Item 46, Fundação do ABC. O presente processo trata de auto de infração referente às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais não recolhidas pelo contribuinte em razão da condição de beneficiária da isenção das contribuições previdenciárias prevista no artigo 55 da Lei 8.612. De acordo com o termo de verificação fiscal e encerramento da ação, foram comparados os valores lançados nos livros contábeis com os apurados a partir dos arquivos informatizados da Previdência Social, bem como os valores declarados pela Fundação do ABC em guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social, GFIP, e na declaração de retenção de imposto de renda na fonte, também elaborada pela Fundação. A Fundação do ABC gozava da isenção das contribuições previdenciárias previstas no artigo 55 da Lei 8.212, revogada através do ato cancelatório, que eu cito o número, cuja decisão foi ratificada pelo acórdão do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. A fiscalização constatou que não ficou comprovada a aplicação de gratuidade na educação, conforme verificada através dos dados fornecidos pelo contribuinte. Mesmo após intimada, a Fundação do ABC deixou de apresentar os comprovantes fichas socioeconômicas que demonstrariam a condição de beneficiários dos bolsistas, deixou também de apresentar as fichas socioeconômicas dos beneficiários dos serviços de atendimento à saúde, o que inviabilizou a comprovação do atendimento das pessoas beneficiárias, segundo o enquadramento legal. O contribuinte não comprovou integralmente a regularidade da destinação das gratuidades acadêmicas, uma vez que limitou a apresentar apenas a lista parcial dos beneficiários, sem a comprovação do cumprimento da condição de elegíveis ao benefício. Também não foram apresentados os documentos comprobatórios da regularidade da prestação de serviços de assistência social, inclusive nos termos das disposições da Lei 8.742, de 93. As omissões apuradas são reincidências daquelas constatadas por ocasião da auditoria fiscal, da qual resultou o ato cancelatório 21.432.002/2003. Nas razões recursais, apresentadas as folhas 949 a 997, instruído com os documentos de 999 a 1047, onde, em apertada síntese, sobre a alegativa de inexistência de justa causa, suscita a insubsistência do lançamento e alega ter cumprido todos os requisitos necessários para fazer jus à isenção das contribuições previdenciárias. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, é o relatório. Vai ter alguma coisa? Não. Nesse? Não, né? Ok. Então, juiz de admissibilidade foi apresentado dentro do prazo legal, atende aos requisitos, portanto, ele toma conhecimento no mérito. Eu faço aqui o resumo inicial do que eu já falei. Cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como base as informações contidas no acórdão do CRPS, que manteve o ato cancelatório de isenção. Diante desses fatos, eu trago aqui a cronologia da legislação de regência, que eu já falei no item anterior que foi julgado. Trago aqui também as decisões do... Sim, que a legislação de regência, que no presente lançamento ele foi realizado em 27 de 1 de 2010. Então, na vigência da Lei 12.101 de 2009, portanto, ficou a cargo da fiscalização explicitar no lançamento o descumprimento por parte da entidade dos requisitos exigidos para o gozo da isenção. Muito embora o lançamento tenha sido realizado tomando como base o ato cancelatório de isenção,
A autoridade fiscal explicitou no relatório os motivos pelos quais entendeu que a entidade não cumpriu os requisitos legais para a obtenção do benefício fiscal. No entanto, cabe observar as circunstâncias em que se deram o ato cancelatório e a verificação da subsistência do lançamento diante de todo o contexto jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal relativamente à imunidade e aos requisitos contidos no artigo 55 da Lei 8.212. De acordo com o termo de verificação fiscal, o ato cancelatório 21.432.002/2003 foi mantido pelo acórdão do CRPS ao tratar do cancelamento da isenção e traz os seguintes argumentos acerca da sua manutenção. Por não comprovar a aplicação em gratuidade de pelo menos 20% de sua receita bruta, nem atender ao público-alvo definido na lei que dispõe sobre a organização da assistência social, LOAS, não atende aos requisitos previstos no inciso 3 do artigo 55 da Lei 8.212. A auditoria informou que a entidade em questão vem obtendo superávit desde o exercício de 94, contudo, não foi possível a verificação da aplicação dos valores resultantes deste superávit pela falta de apresentação da demonstração de imutação do patrimônio, demonstrações das origens e aplicações de recursos e notas explicativas. A entidade não é portadora de registro do certificado de entidade beneficiária da assistência social, SEBAS, tendo em vista que as solicitações de renovação para o período foram indeferidas, encontrando-se pendente de análise o pedido formalizado em 13/7/2001. Aspectos relevantes suscitados na informação fiscal indicam que a entidade não contabiliza as contribuições previdenciárias como determina a norma brasileira de contabilidade. Foi relatado pelo auditor que não foram identificados os lançamentos referentes a algumas doações, pois não foram relacionadas em conta própria, mas foram contabilizadas no grupo de receitas gerais. Em seguida, ao discorrer sobre a situação atual, o termo de verificação e encerramento da ação fiscal esclarece que, para o período de janeiro a dezembro de 95, atender ao disposto do inciso 1 do artigo 55 da Lei 8.212. Aí eu cito aqui a folha 717, item 14, folha 710. Para o período de janeiro a dezembro de 2005, atender ao disposto no inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212, item 16, folha 712. Não há comprovação de aplicação de 20% da receita bruta em gratuidade na área de assistência social beneficente. Eu cito aqui o item a folha. Ao analisar por amostragem o período de janeiro a dezembro de 2005, não foi encontrado nenhum indício de descumprimento do mandamento legal, o qual determina a aplicação de pelo menos 60% na oferta e na objetiva prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS. Portanto, para o período de janeiro a dezembro de 2005, atendeu à exigência disposta em lei. Com relação à remuneração dos administradores, período de janeiro a dezembro de 2005, atendeu à exigência imposta pelo dispositivo do artigo 55, item 4 da Lei 8.212. No tocante ao artigo 55, inciso 5º da Lei 8.212, que determina a aplicação integral de eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, tendo em vista que no período de janeiro a dezembro de 2005, deixou de demonstrar de forma cabal a aplicação de 20% da receita bruta em gratuidade na área de assistência social beneficente e ou educação, a entidade não atendeu à exigência imposta pelo dispositivo legal suscitado. Após a análise, concluiu a fiscalização que a entidade não cumpriu os requisitos legais para ter direito à isenção, tendo em vista que o ato cancelatório número tal foi mantido pelo acórdão do CRPS. Dessa forma, não faz jus ao gozo de benefício de isenção de cota patronal e contribuição para outras entidades e fundos. Apesar de haver uma certa confusão no termo de verificação e enquadramento da ação fiscal, tendo em vista que traz as razões do cancelamento da isenção, objetivando respaldar o lançamento, porém não especifica de forma mais clara,
em que termos se deu a decisão que manteve o cancelamento e que motivou o presente lançamento. A BRJ esclarece a decisão proferida através do acordo do CRPS em face do recurso da entidade contra a decisão da Secretaria da Receita Previdenciária em Santo André, que concluiu pela revogação em desfavor da Fundação do ABC dos benefícios do artigo 55 da Lei 8.212 e limita os parâmetros para a manutenção do cancelamento da isenção nos seguintes termos: para afastar a caracterização de descumprimento da obrigação do inciso 2 do artigo 55, para manter o ato cancelatório por considerar descumprido o requisito contido no inciso 3 do artigo 55 da Lei 8.212. Conforme decisão de piso, a falta de certidão ou de sua renovação não constitui fundamento do lançamento. O que determinou o afastamento da isenção foi o descumprimento do disposto do artigo 55 da Lei 8.212, especificamente em seu inciso 3, tanto que até mesmo no lançamento, item H, 36 e 37, folha 726 e 728, ao justificar o descumprimento ao artigo 55, item 5º da Lei 8.212, também se reporta a questão da gratuidade, o que corrobora com a decisão da DRJ de que a manutenção do ato cancelatório se deu por considerar descumprido o requisito contido no inciso 3 do artigo 55 da Lei 8.212. Pois bem, como é se disse, a imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal, com afasta a tributação das contribuições para a Seguridade Social, das entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontram-se materialmente previsto no artigo 14 do CTN, isso porque apenas a lei complementar é o veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos materiais para a fruição da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Trago aqui 194, 195 da Constituição Federal. Falo da questão do tema 32, de repercussão geral, que diz que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas. Trago aqui as decisões do Supremo Tribunal Federal, o trecho do voto do ministro Gilmar Mendes na ADI 4480. Então, diante dessa perspectiva, decorre do posicionamento firmado no STF, decorrente, do posicionamento, passamos à análise do caso concreto a partir do ato de lançamento tributário e da sua compatibilidade com o ordenamento jurídico. O relatório constante no termo de verificação e encerramento da ação fiscal assevera que a recorrente teve sua isenção de contribuições previdenciárias cancelada, conforme ato cancelatório de isenção, motivo pelo qual foi apurado as contribuições patronais devidas no período objeto do lançamento. A decisão de piso, ao tratar da questão dos efeitos da medida provisória 446 de 2008, relacionadas à renovação automática dos SEBAS, pendentes de julgamento, esclareceu que esse fato não poderá alterar o lançamento fiscal, pois a falta de certidão ou de sua renovação não constitui fundamento do lançamento. Transcreveu ainda a DRJ a decisão do CRPS, que, através do acórdão que eu cito aqui, manteve o ato cancelatório, conforme se destaca a seguir. Eu cito aqui a decisão, que no final diz o seguinte: nesse sentido, considerando que é prerrogativa da Secretaria da Receita Previdenciária cancelar a isenção das entidades que infringirem os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212, considerando que restou comprovado nos autos que a entidade infringiu o dispositivo contido no inciso 3º do artigo 55 da Lei 8.212, considerando tudo mais que nos autos consta, voto no sentido de conhecer o recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
em razão de a entidade não fazer jus à isenção por descumprimento ao inciso 3º do artigo 55 da Lei 8.212. Conforme se verifica a decisão de piso, o ato cancelatório de isenção foi mantido pelo CRPS. Entretanto, o que determinou o afastamento da isenção foi o descumprimento do disposto no inciso 3º do artigo 55 da Lei 8.212. Ocorre que, conforme visto, o descumprimento da regra de gratuidade estabelecida no inciso 3º da Lei 8.612/91 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos das ADIs que eu cito aqui, e IRE. Dessa forma, o fato da entidade de assistência social prestar serviços ou realizar ações socioassistenciais de forma gratuita não encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de gratuidade requisito atinente aos líndios da imunidade, sujeita à previsão em lei complementar nos termos em que consagrado no tema 32 de repercussão geral. Diante do exposto, o lançamento ressai insubsistente, tendo em vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal nos termos estabelecido no tema 32 de repercussão geral. Então, eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para declarar a insubsistência do lançamento. Alguma pergunta? Eu tenho algumas considerações, também tive a oportunidade de examinar os autos. Aqui eu concordo, foi muito bem explicado aqui pela doutora André, que de fato o fundamento é o artigo 55 da Lei 8.212 e o inciso 3º. Esse é o fundamento, né, para o lançamento, em que pese ter outros fundamentos originários, mas o que subsistiu foi esse. O inciso 3º, artigo 55, aqui, doutor André, ele foi declarado inconstitucional, mas naquela redação, né, gratuitamente e em caráter exclusivo. E isso acaba por restaurar a redação original. O fundamento que a fiscalização teve para não conceder os SEBAS, que originou aí o ato cancelatório de isenção, a motivação dele foi que a entidade ela receberia recursos públicos. E recebendo recursos públicos, ela não preencheria o requisito do inciso 3º do artigo 55. Aqui eu só faria um ajuste, porque parando na declaração de constitucionalidade do artigo 55, inciso 3º, me parece que o voto ele fica incompleto, porque permanece a redação original, mas mesmo na redação original e na redação modificada, o fato da entidade receber recursos públicos não afasta a imunidade. A jurisprudência já reconheceu isso, que hospitais que recebem recursos públicos, por exemplo, são imunes. Então, essa motivação feita no ato cancelatório de isenção, ela não subsiste nem na redação originária e nem na redação que modificou, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, eu faria esse acréscimo, né? Que a motivação do lançamento foi o fato de que a entidade não se enquadrava como de assistência social, pois a prestação de assistência à saúde seria por meio de hospitais, que era oriunda de recursos repassados pelo Estado, né? Não por meio de recursos próprios, mas mesmo esse fundamento, ele não é capaz de afastar o preenchimento do inciso 3º do artigo 55. Então, eu também sigo essa linha. Certo. Tudo bem, bem observado. Eu vou ajustar isso aqui. Pode repetir uma coisa, Matheus? O fato de receber recurso público não atrapalha, é isso que você quis dizer, né? Isso. O fundamento do ato cancelatório, porque isso gerou um processo, etc. Eram vários fundamentos, mas o único que subsistiu foi do inciso 3º, artigo 55, sobre a acusação de que a entidade ela prestava serviços de assistência à saúde por meio dos hospitais que ela gera, mas com recursos, parte desses recursos era repassado pelo Estado.
e não por requisitos próprios. Mas esse não é um fundamento, uma motivação que impede o inciso terceiro, né? É uma entidade que está somando ao Estado, né, recebendo, inclusive, recursos do Estado. Isso é irrelevante para afastar o inciso terceiro. Ao contrário. Na forma original, né? Na redação originária. Seja na originária ou na redação posterior, porque a posterior modificou o fato de ser exclusivo, né? Falou que seja. Isso. Mas esse argumento, inclusive, que a fiscalização utiliza, ele, na verdade, acaba reforçando a imunidade, porque recebendo recursos públicos, a gente poderia aqui, inclusive, falar de uma imunidade recíproca, né, porque são recursos públicos, mas tal fato não tem um condão de afastar, né, pelo inciso 3º do artigo 55. Então, mesmo naquela redação modificada, julgada inconstitucional ou na anterior, cairia por terra a acusação fiscal. Uhum. Doutor Matheus, no relatório fiscal, a própria fiscalização fala que a redação do inciso 3 do 55, nos termos da Lei 9.732 de 98, está com eficácia suspensa. Isso está lá na página 714. Isso. Aí na página seguinte, ele cita que, de qualquer forma, continua em vigor a exigência da comprovação de aplicação de 20% da receita bruta em gratuidade na área de assistência. Parece que ele nem está indo para a redação original do artigo 3º. Ele cita uma série de dispositivos em decreto, no 2.536. Isso. Mas aí o fundamento que subsistiu depois no ato cancelatório é porque foram vários. Não, mas eu estou falando não o fundamento do ato cancelatório, estou falando o fundamento do lançamento para imputar o descumprimento. Ele imputa vários, exatamente, esse que é o problema. Existe um problema também na fiscalização, talvez a doutora Andréia possa complementar. A fiscalização, ela fundamenta em vários incisos e artigos. Só que o único que subsiste, considerando o processo do ato cancelatório, é o inciso 3º. Isso mesmo, exatamente. Então, houve esse, digamos que um erro formal, porque o lançamento, ele repetiu a proposta originária do ato cancelatório, e não aquilo que subsistiu após o final do processo, que foi apenas o inciso 3º. Porque eu não sei não, eu teria que ver qual que é o inciso aqui que o fiscal está efetivamente invocando, porque o decreto 2.536, naquelas ações diretas de inconstitucionalidade, o próprio Supremo declarou inconstitucionais diversos dispositivos. Sim, aí lendo o ato cancelatório de isenção, que a proposta é uma proposta com vários incisos, artigos, etc. O único que subsiste é o artigo 55, inciso 3º, e por qual motivo? Pelo fato da entidade receber recursos repassados pelo Estado. Mas esse auto de infração, no lançamento, ele cita vários, mas para compreender a motivação, é necessário identificar no processo que o único que sobra é o inciso 3º, artigo 55. Mas o meu ponto, doutor Matheus, é que lendo o relatório fiscal, me parece que a imputação da fiscalização não foi no sentido do ato cancelatório. Ele refaz toda a análise e dá os fundamentos próprios. Não, ele não pode fazer isso. Pode. Ele vai fazer isso se não tem nenhuma comprovação de que está descumprindo os outros requisitos. Ele faz isso com base no ato cancelatório, só que ele cita a proposta originária e não aquilo que vingou no ato cancelamento de isenção. Eu li rápido o relatório fiscal, mas eu não tenho impressão que é isso que ele está fazendo, não. Mas dá para ver, mais no final dá para ver. Isso. Ele cita a proposta originária, mas não é essa proposta que vingou no procedimento do ato cancelatório de isenção. Porque quando ele fala aqui, situação atual, e daí ele dá o F1, F2, F3 é o da gratuidade. No F3, ele conclui que a redação do inciso 3º
está suspensa pela ação direta declaratória de inconstitucionalidade 2028-5. Mas ele diz, mas de qualquer forma, o decreto subsiste. E daí cita uma série de fundamentos aqui no decreto. E eu não vejo onde é que ele amarra no ato cancelatório. É porque esses decretos eles acabam repetindo essa redação. Sim. Mas a própria ação declaratória declarou vários dispositivos do decreto inconstitucionais. Daí ele retoma aqui. Eu não sei se essa leitura que fez a DRJ de como foi feito o lançamento está correspondendo à forma como o lançamento foi feito. Eu entendo que a DRJ acabou até inovando, né, indo para outros requisitos que não subsistiram no ato cancelatório de isenção. Eu queria entender melhor esse relatório. Ela segura o lançamento mais para outros requisitos, mas o requisito que fundamentou, que motivou esse lançamento, e aí eu concordo com o doutor André que esse motivo ele não é suficiente, é o do inciso 3º. Porque ele vem trazendo várias coisas, mas no final ele fala. A motivação é essa. Onde é que é esse final, doutor André? Você poderia localizar? Tá, deixa eu ver aqui. Presidente, a transmissão ao vivo já foi iniciada. Obrigada. Estou conseguindo achar a folha aqui. Porque ele fala aqui, ó, por exemplo, na folha 728, isenção 2005, conclusão. Ele traz uma introdução do ato cancelatório e fala, além disso, atualmente continua sem atender integral e cumulativo os requisitos do artigo 55 vigentes em 2005. Parece que ele remete às próprias constatações que ele faz aqui. Ele não está simplesmente invocando o ato cancelatório, ele faz uma releitura do ato cancelatório, e eu tenho a impressão de que quando ele cita o decreto, ele está pegando dispositivos que foram declarados inconstitucionais, mas eu teria que ler certinho esse trecho todo do decreto que ele cita. Mas o senhor está lendo essa parte, esse item 39 da folha 728, é isso? 728, eu pensei que talvez a senhora estivesse se referindo a ele. O 39,40. Só que ele arremata no 41. Além disso, atualmente continua sem atender integral e cumulativamente os requisitos do artigo 55 vigentes em 2005. E essa situação atual está dentro do tópico anterior da situação atual que ele coloca aqui, ó. Daí aqui é a F, situação atual. E daí ele vai pontuando todos os requisitos do 55. E quando ele trata do 3, ele fala que a situação atual é que o I3 estaria suspenso, mas que ele manteria pelo decreto em razão da gratuidade. E essa gratuidade aqui, eu queria ver onde é que ele está, a que inciso ele está enquadrando. Só deixa eu ler aqui. Porque ele não é da área de saúde, ele é da área da educação. Saúde, não sei por que ele coloca. Essa empresa aqui não ela não trabalha na área de saúde, trabalha, doutor André? Porque ele traz toda a fundamentação de saúde. Eu acho que tem saúde também. Ah, ele tem saúde também. É.
Quer dar uma olhadinha depois? Estou tentando entender aqui o raciocínio do fiscal, porque ele cita uma passagem longa de dispositivos, mas em qual que ele está enquadrando? Eu tenho a impressão que se os senhores puderem confirmar, cadê? Perdi a página. Que é no decreto 2536, parágrafo 3º, inciso 4. Não, inciso 6, que foi declarado inconstitucional. Quando ele fala aqui, ó, de qualquer forma, continua em vigor a exigência da comprovação de aplicação de 20% da receita bruta em gratuidade na área de assistência social beneficente. Eu tenho a impressão que ele está falando aplicar anualmente em gratuidade pelo menos 20% da receita bruta proveniente de vendas de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeiras, não será informação da coisa usufruída. Ele está fundamentando aqui, e esse daqui também foi declarado inconstitucional. Então, me parece que não apenas ele está invocando o ato cancelatório, mas ele está trazendo diretamente um dispositivo que no decreto que foi declarado inconstitucional. Eu agregaria esse fundamento, pelo que eu estou entendendo aqui da argumentação desse relatório fiscal, que é confuso. Depois ele entra na educação. Bem, para agregar, né? Mas acho que a gente já pode votar. Pinheiro. Pelo que eu pude perceber, essa leitura rápida, quando a fiscalização ela reconhece que o inciso 3º está suspenso, invoca dispositivos do decreto 2536, ela está se fundamentando em dispositivo também declarado inconstitucional pelo Supremo, nas ADIs 2228 e 2621, quando foi feito o julgamento, em 2/3/2017. Então, a minha conclusão é no mesmo sentido da doutora André, eu apenas agregaria esse fundamento. E as ponderações do doutor Matheus também são pertinentes. Sim, já estou incluindo, já estou anotando aqui para poder incluir. Uhum. Ok. Matheus? Relatora. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Item 49. Doutor Pinheiro. Item 49. Só um instante. Preciso abrir aqui. Não. O item 49 é da Rede de Educação, que eu estou encaminhando pelo sobrestamento. É um recurso voluntário em face de decisão que julgou improcedente impugnação contra auto de infração. Ele envolve rubricas de previdência 12, 13, 14, levantamento contribuinte individual. Eu transcrevo aqui do termo de verificação, foi feito um lançamento para prevenir decadência, porque havia uma ação judicial ordinária e pendente, e o contribuinte, ele até estava ganhando, e a fiscalização ela lavrou para prevenir decadência. Além disso, ela fez referência a um ato cancelatório. Foi feito o acórdão de impugnação, o contribuinte ele vem e reconhece nas alegações recursais que o argumento de que a ação ordinária ela não impediria o lançamento, ele é pertinente. E ele mantém apenas o segundo argumento dele,
no sentido de que o ato cancelatório pendente ele tem efeito suspensivo. E tendo efeito suspensivo, não seria possível a efetivação do presente lançamento. A delegacia da Receita Federal, o órgão lá, não acatou o recurso contra o ato cancelatório. Ele entrou com um mandado de segurança. E pelo mandado de segurança foi determinado o processamento do ato cancelatório, da impugnação ao ato cancelatório. E este processamento, esse processo se encontra no CARF. Foi feita uma resolução em 2014 pela nossa turma. O julgamento foi convertido em diligência porque o órgão preparador prestasse informações acerca do andamento do processo do ato cancelatório, ou mesmo se recebeu outro número de protocolo e, caso o referido processo já tenha sido julgado, colacionará aos autos o acórdão do julgamento, cientificando o recorrente dos termos da diligência. O órgão preparador informou que o processo que descreve o ato cancelatório encontra-se no CARF juntado ao processo número tal. Ele recebeu esse número com PROT. Também no mesmo CNPJ, retornando o processo para o CARF, tendo em vista que o processo era papel à época. Daí houve o sobrestamento, em razão daquela decisão do Supremo, e posteriormente, retomada a tramitação, me foi distribuído esse processo. Se eu fizer consulta agora a este COMPROT, no e-processo, qual que é a situação deste processo? Ele se encontra... Vamos abrir. Só fazendo a consulta aqui. Um instante. Ele se encontra na Receita Federal para acompanhamento de intimação do contribuinte acerca de resultado de diligência. Porque foi comandada por resolução uma diligência. E essa resolução, ela foi aqui da turma 2301, tá? Que inicialmente foi feito nesse processo do ato cancelatório uma diligência ainda anterior, mas não foi dada ciência do resultado da diligência para o contribuinte. Então, eles determinaram o retorno. Este é o processo relativo ao ato cancelatório. Em razão disso, eu abri aqui um tópico da admissibilidade. Diante da intimação em 13 de 9 de 2011, no meu voto, né, o recurso interposto em 13 de 10 é tempestivo. O recurso voluntário quanto ao ato cancelatório de injeção ainda não foi julgado, pois consulta ao e-processo, esse que acabei de fazer aqui com os senhores, revela que o julgamento foi convertido em diligência pela primeira turma da terceira Câmara desta segunda sessão do CARF, não tendo retornado. O lançamento de crédito tributário formalizado em decorrência de suspensão da imunidade é exemplo típico de vinculação de processo por decorrência. Eu cito aqui o RICARF. Assim, tendo o processo principal de competência da mesma sessão convertido em diligência anteriormente, enquanto conselheiro relator do processo decorrente, devo propor ao colegiado o sobrestamento do julgamento no âmbito da própria Câmara, para aguardar o retorno da diligência, quando se promoverá a vinculação dos processos e o julgamento conjunto. Daí vai ter que ser julgado pela outra turma, esses dois processos de forma conjunta. Isso está tanto lá no RICARF, eu citei aqui o artigo, como no Manual do Conselheiro, versão 1, página 33, que lá ele detalha mais como é que é o procedimento, inclusive essa questão de que fica na própria Câmara, sobrestado, tudo, para depois, quando retorna, faz a vinculação aqui no próprio CARF. Isso posto, voto por sobrestar o julgamento no âmbito da própria Câmara, para que se aguarde o retorno da diligência comandada no processo principal, quando se promoverá a vinculação por decorrência com o processo principal e se efetivará o julgamento conjunto. Não seria o caso de já encaminhar para lá? E sobrestar na Eu sessão? estou seguindo a orientação do Manual do Conselheiro, por isso que eu coloquei isso. Nem é para citar ele, né? Mas não página é para citar, 33. Né? No voto, não.
sobrestamento no âmbito da Câmara para guardar o retorno. E então, peraí, aí quando retornar, vai voltar para você fazer despacho de conexão para outra turma? Isso o manual é omisso. Não sei se volta para mim ou se a própria Câmara já faz a conexão por lá. Isso não está claro Pois é, no por isso que manual. eu diria sessão e não Câmara, porque está em outra Câmara, né? Está na terceira. Está na terceira. Eu não sei se eu já colocava para que o processo. Eu acho que eu já estou na dúvida. A conexão já é evidente, não é? É a conexão, porque é decorrente. Isso A decorrência já é evidente. Então, por que não só declinar e já encaminhar para outra turma? Porque daí eles teriam que fazer um acórdão sobrestando. Não, acordam. Sim, porque esse daqui vai ter que fazer uma resolução sobrestando. Por quê? Porque o outro processo ainda não voltou. Como é que vai ficar contando o prazo? Como é que vai distribuir por dependência? Não dá, por isso que sobresta. Ok, mas deixa eles fazerem a resolução. Se você já verificou a decorrência, eu acredito que já é fato para mandar para eles, que eles estão preventos, né? Tem decorrência e prevenção aí. Eu estou seguindo a orientação do manual, por isso que eu até citei o manual, para me resguardar. Pois é, mas eu Pode já ser da própria sessão / Câmara. Né? Eu já Porque queria dar uma solução final, entendeu? Sessão / Câmara. Aí Coloca quando os dois. eu voltar, vai voltar para você e você vai fazer despacho de decorrência. É isso que está no manual? Não. O manual fala que a própria Câmara daí promove a vinculação, pelo que eu entendi. Ó, vou ler lá, deixa eu achar aqui. Não, vai deixar. Será que não seria o caso só de acrescentar, então, isso aí, ó? Eu acho que... Sobrestar e, em virtude da decorrência, o processo deve falar da prevenção? Já dá o objetivo, já dá o comando de uma vez, para não evitar 2 procedimentos? Sobrestar o julgamento no âmbito da própria sessão / Câmara, para que se aguarde o retorno da diligência comandada e quando do retorno se promova a vinculação. A vinculação por decorrência. Já dá o comando aqui no acordo. Isso que eu acho, na resolução. Isso, melhor. Então, olha aqui como ficou. Exposto o voto por sobrestar o julgamento no âmbito da própria sessão / Câmara, para que se aguarde o retorno da diligência comandada de um processo principal, quando do retorno se promoverá a vinculação por decorrência com o processo principal, devendo, quando do retorno, ser promovido. Não sei, veja o que você acha melhor a redação. Eu acho, mas é isso mesmo. Retorno da diligência e quando do retorno deverá ser promovida a vinculação e por também, eu acho falado por virtude da decorrência e da prevenção. Ser promovida a vinculação. É que não tem prevenção. Quem recebe o principal, mesmo depois, recebe os decorrentes. A regra lá no regimento interno, ela dá preferência para quem está com o principal. Ela é um dispositivo específico. Mas isso que não... Vinculação por decorrência. Essa hipótese é de decorrência. Eu estou com dúvida nisso daí. Eu estou com dúvida nesse processo, nesse procedimento adotado. Estou com dúvida. Eu tenho que checar. Vamos fazer uma vista de mesa. São 2, né? Da mesma... São 2, da mesma situação. Para eu checar se o procedimento é esse mesmo. Esse daqui, eu cheguei a conversar com a senhora e a senhora me orientou no sentido de pautar.
Vamos pedir uma vista de mesa nele nesse momento, rapidinho, só para eu Porque eu checar. estava- Eu não Aham. lembro, eu não lembro mesmo, eu tô com dúvida e eu prefiro pensar com calma, Tá. tá? Então vamos sair por vista de mesa, os dois, o 49 e o 50, né? Porque são da mesma entidade. Ok. Continuando na sequência aí da ordem da pauta, o item 51. Item 51 é meu, é o Valdinei Luiz Guimarães Silva. E vamos mudar o tema da pauta, agora passando para a contribuição social em relação à construção civil, tá? Aqui é casa de arbitramento de construções da pessoa física. Vamos lá, que eu trago na minuta. Como bem disse, é um lançamento concernente às contribuições devidas correspondente à parte dos segurados da empresa do financiamento dos benefícios considerados na declaração de incidência e terceiros, em decorrência da utilização de mão de obra à edificação e construção civil em relação ao período aqui mencionado, que vai de setembro de 96 até dezembro de 2003, conforme relatório fiscal, as folhas aqui mencionadas, bem como consubstanciado na NFLD aqui citada. Tá? Conforme consta do relatório fiscal, o crédito foi lançado por arbitramento e é apurado por aferição indireta, conforme dispõe o artigo 148 do CTN e determina o artigo 33 da 8212. Aplicamos também, foi aplicado pela autoridade lançadora, os critérios de apuração e procedimentos de fiscalização previstos na instrução normativa aqui mencionadas. A origem das contribuições devidas é proveniente da declaração e informação sobre obra, ou seja, DISO, preenchida e assinada pelo representante da empresa construtora Artec, que declarou ser responsável pela obra de acordo com o disposto no artigo 444 da IN100 de 2003. Desta forma, anexou a DISO documentos para regularização da obra, conforme dispõe o artigo 489 da referida instrução normativa. Pela análise dos documentos apresentados, apuramos que a construtora, além de não estar habilitada para matricular a obra, sequer participou de sua execução. A obra, evidentemente, deveria ter sido matriculada e regularizada pelo proprietário, de acordo com a legislação previdenciária. Fato gerador de contribuição previdenciária referente a uma obra de construção civil é a remuneração paga aos trabalhadores que participaram de sua execução, ou seja, a remuneração da mão de obra empregada na construção, no presente caso, a remuneração apurada por aferição indireta, em se tratando de proprietário pessoa física, conforme dispõe o artigo 447 da IN já mencionada. De acordo com os documentos abaixo relacionados emitidos pela Prefeitura Municipal de Praia Grande, ficou comprovada a execução da obra de construção civil em nome do proprietário Valdinei Luiz Guimarães Silva, com início em 24 de setembro de 96, sendo concluída em dezembro de 2003. O contribuinte regularmente intimado apresentou impugnação requerendo decretação de procedência do feito. Nos termos do despacho de folha 73, os autos retornaram à unidade de origem. A autoridade fiscal designada pela unidade de origem para efetuar a diligência elaborou a informação fiscal de folhas aqui mencionadas, onde asseverou o que segue. Transcreva aqui o que disse a autoridade preparadora na sua informação fiscal. Voltando para o voto, para a minuta, a partir disso, a chefe de seção do contencioso administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Santos, por meio da decisão de aplicação tal, julgou procedente o lançamento fiscal. Cientificado em 28 de 4 de 2007 desta notificação, o contribuinte apresentou recurso na data aqui mencionada, renovando as alegações de defesa. A sexta Câmara do então segundo Conselho de Contribuintes, conhecendo o recurso do contribuinte, decidiu por unanimidade de votos anular a decisão de notificação da Delegacia de Receita Previdenciária em Santos, o que resultou no acordo aqui mencionado de 2008, cuja ementa se transcreve, por conta que não houve a intimação do contribuinte do resultado da diligência. A Agência da Receita Federal do Brasil em Praia Grande deu ciência ao contribuinte
em junho de 2009, desse acórdão, das considerações da autuante e dos demais documentos por estar juntados aos autos após a impugnação, abrindo-lhe prazo de 30 dias para aditamento de sua defesa. O autuado manifestou-se novamente em 8/7 de 2009, reforçando os argumentos já expostos na impugnação original e acrescentando novas razões. Dessa vez, julgado pela DRJ em Campinas, foi entendido foi entendido por manter o lançamento incólume, conforme eu disse no primeiro parágrafo dessa minuta. Regulamento intimado e conformado com a decisão recorrida, o autuado apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, são 10 folhas, procurando demonstração de improcedência. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, aduz o que segue. Primeiro, ele pugna pela decadência, na aplicação da decadência. No mérito, ele traz toda a fundamentação que vamos repisar no voto, e também surge-se quanto à multa em caráter confiscatório. Por fim, requer conhecimento e provimento do seu recurso para desconsiderar a infração, tornando sem efeito essa. Não houve apresentação de contra-razões, é o relatório. Passando para o voto, o recurso é tempestivo. Dele conheço. Primeiro ponto a ser analisado aqui é a prejudicial de mérito quanto à decadência, né? Eu digo, despiciendo as maiores elucubrações a respeito da matéria, temos a súmula vinculante STF número 8, de 20 de junho de 2008, dispondo que, transcrevo aqui, sendo assim, resta cristalino que deve aplicar os prazos esculpidos no artigo, no CTN. Ultrapassada e firmada esta questão, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no prazo decadencial, ou seja, artigo 150, parágrafo 4º ou 173, inciso 1, ambos do CTN, dependendo ou não da antecipação de pagamento. Trago aqui todo o meu raciocínio padrão, né? E digo, feito os esclarecimentos encimados, passamos à análise do caso específico e suas especificidades. Trata o presente processo de exigência de contribuição previdenciária a cargo da empresa, segurada, tal, não recolhidas em época própria, tendo sido o débito lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta para regularização da obra referente à construção civil sobre responsabilidade da pessoa física, nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 8.812, com redação da Lei 11.941. Conforme se destaca na descrição dos fatos e apuração do débito constante no relatório do auto de infração, foi emitido aviso de regularização de obra, ou seja, área, em junho de 2004. No que tange à decadência na construção civil, na época dos fatos geradores, dispunha o artigo 496 da INSS 100 de 2003, o que transcrevo aqui. Dependentemente da legislação encimada, cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência, por meio dos documentos listados. No caso dos autos, não há qualquer dúvida quanto à data do início da obra e tampouco quanto ao seu término, conforme narra a própria autoridade lançadora em seu relatório, se não vejamos o que disse o auditor fiscal ao lançar. De acordo com os documentos abaixo relacionados, emitidos pela Prefeitura Municipal de Praia Grande, ficou comprovada a execução da obra de construção civil em nome do proprietário Valdinei Lúcio Guimarães Silva, com início em 24/9/96, sendo concluída em 4/12 de 2003. Conforme se depende do alvará número aqui descrito, planta projeto aprovado e carta de habitação aqui mencionada. Sendo assim, estando cristalino que o início da obra se deu em 24/9/96 e tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento apenas em 23 de novembro de 2004, conforme a R de folhas 24, encontram-se fulminados pela decadência os fatos geradores até a competência novembro de 98. Neste diapasão, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os créditos relativos aos meses correspondentes à obra de setembro de 96 a novembro de 98. Passando para o mérito, eu digo, note-se que o cerne do presente litígio é a questão da responsabilidade pela obra, uma vez que,
Excetuando-se a multa e os juros aplicados, o contribuinte não questiona os cálculos apresentados pela auditoria fiscal. Neste aspecto, o recorrente alega que a responsabilidade pela obra e, por conseguinte, pelas contribuições previdenciárias devidas seria da pessoa jurídica Artec Projetos e Construções Limitadas, pois teria efetuado com ela um contrato de empreitada global. Pois bem, neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotados como razão de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, bem como a documentação posta aos autos. Para poupar o tempo dos senhores, eu vou ler algumas partes. Aqui está toda a fundamentação da DRJ, ela bate em diversos pontos e diz: no que tange a esse contrato, diz-se de início que o equívoco na identificação da obra levantado pelo autuante ficou superado com a juntada de cópia do contrato correto, porém as demais ressalvas feitas pelo autor fiscal permanecem válidas. Em relação ao reconhecimento de firmas, que também há um apontamento para desqualificar o contrato, mesmo que não exista norma legal que determine sua imposição, é certo que, não tendo sido feito à época esse reconhecimento ou mesmo o registro do contrato, tal documento não pode ser oposto à Fazenda Pública. Isto porque, sem a chancela de um terceiro desinteressado, no caso cartório e registro civil, não há prova que os contratantes tenham realmente assinado o contrato na data dela posta. Ressalta-se ainda que o impugnante nada alega contra os seguintes fatos apontados pela autoridade fiscal, que, juntamente com o não registro e não reconhecimento das firmas, convergem para todos para a conclusão de que tal contrato não reflete a realidade. Primeiro, a empresa Artec não podia ter feito tal contrato, uma vez que não estava à época incluída no CREA, como se prova os documentos de folhas aqui mencionadas. A razão social e objeto social da empresa Artec somente passaram a conter a atividade de construção civil após a alteração feita em 2000. Logo, à época da assinatura do contrato, construção civil não constava entre suas atividades. No intuito de provar a regularidade da obra, o impugnante junta a consulta de outras obras, as quais possuem semelhantes contratos de empreitadas global, com o inverossímil fato de que o prazo de conclusão e, o que é pior, o valor cobrado em todos é o mesmo, ainda que as metragens das obras dividam em até 253%. Além disso, como ressaltado no relatório fiscal, o autuado não apresentou nenhuma nota fiscal emitida pela empresa Artec, referente aos serviços que lhe teriam sido prestados, e nem mesmo na impugnação contribuiu-se algum documento nesse sentido, que, diga-se, além de ser uma contraprova fácil de ser apresentada, teria força probante decisiva a seu favor. Por outro lado, o fato do INSS ter expedido o SEI não implica nenhum reconhecimento de que a empresa Artec seja efetiva contribuinte e tampouco impede posterior fiscalização da Receita Federal do Brasil. Enfim, isso aí batendo em todos os pontos arguidos pelo contribuinte, que, como visto já pelo que eu li, não são suficientes para comprovar a empreitada global e impor a responsabilidade à pessoa jurídica da construtora. Tá? Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, os quais estão muito bem fundamentados, motivo pelo qual, após a análise da minuciosa e volumosa demanda, compartilho as conclusões estimadas. Neste diapasão deve ser mantido o presente lançamento neste aspecto. Quanto à multa, a súmula 2 do CAF, da taxa Selic, a súmula 4, portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para reconhecer a decadência de parte do período de realização da obra até a competência novembro 98 e, no mérito, negar de provimento. Esse é meu voto. Alguma pergunta? Não? Pinheiro? Pia, tá aí? Está sem som, Pinheiro. Está sem som. Eu vou acompanhar o relator. Acompanhe. Acompanhe, relator. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11 de 1998, certo? O item 52, doutor Pinheiro. Item 52, é a mesma pauta temática, também envolve construção civil.
é de Oswaldo Pontes de Carvalho. Abril. Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de impugnação que julgou procedente em parte o lançamento veiculado de uma notificação fiscal de lançamento de débito. Ela foi cientificada em 18 de 7 de 2005, envolvia as competências, e o aro é da competência 11 de 2004, rubricas 11, 12, 13 e 15, apuradas a partir de aro de folhas 14, que considerou a obra iniciada em 23 de 10 de 93 e terminada em 19 de 11 de 2004. O lançamento foi cientificado em 18 de 7 de 2005, o relatório fiscal está nas folhas. O contribuinte, ele alega na impugnação de decadência parcial, vai tratar de redutor, decadência de valores por outras entidades que ele quer aplicar a quinquenal. Em relação à decadência parcial, ele está raciocinando pela decenal, multa e juros. O julgamento é convertido em diligência pela própria DRJ e depois de mais de um retorno, se chega à conclusão de que, de fato, haveria que ser aplicado um redutor numa determinada metragem, é emitido o acórdão de impugnação. Após a prolação do acórdão, despacho da relatora e da presidente da sexta turma de Brasília, considerou não ser cabível a retificação do acórdão em razão de a turma julgadora não ter tomado conhecimento de manifestação tempestiva acerca do resultado da diligência. Manifestação que teria apenas reiterado os argumentos já apresentados na primeira defesa. Intimado do acórdão, o contribuinte vai alegar decadência parcial, novamente, aí eu resumo todos esses argumentos para os senhores: decadência dos valores devidos a outras entidades, multa e juros. É feita uma resolução de agosto de 2020 que converte um julgamento em diligência para a Receita Federal carregar aos autos cópia integral do processo que gerou o aro lá da Gerência Executiva do Distrito Federal em Taguatinga, e caso nele não conste um embargo tal, para que quando da intimação do contribuinte a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias, fosse aberto o prazo concorrente de 30 dias para a apresentação do auto de embargo, número tal. Intimado do resultado da diligência, veiculado na informação fiscal número tais anexos, o recorrente não se manifesta, é o relatório. Admissibilidade, intimado do acórdão 12 de 3 de 2009, interposto recurso em 30 de 3, tempestivo, preenchidos os pressupostos, conheço. Decadência parcial, contribuições previdenciárias, decadência total, contribuições para terceiro. O relatório fiscal assevera que a adoção de aro emitido em anterior processo de regularização da obra junto à Agência da Previdência Social de Taguatinga, a constar o início em 23 de 10 de 93 e o término em 19 de 11 de 2004, em diligência comandada pela primeira instância, a fiscalização opinou pela retificação do lançamento para adotar o término em 29 de 4 de 2003. O recorrente não questiona a data de início da obra, 23 de 10 de 93, sustentando que o término teria se operado em 17 de 3 de 94, a significar que as contribuições previdenciárias do período de 23 de 10 de 93 a 31 de 12 de 93 estariam atingidas pela decadência decenal e que a totalidade das contribuições para terceiros estaria atingida pela quinquenal. No mérito, questionou multa e juros. Não constou dos autos que o principal de contribuições previdenciárias relativo ao período de 1 de 94 a 17 de 3 de 94 tenha sido dado como não impugnado e apartado dos autos. Pelo contrário, considerou-se a impugnação total com a decisão recorrida, julgando o lançamento procedente em parte para do total de principal lançado excluir o montante de tanto, restando o principal de tanto, conforme explicita discriminativo analítico de débito, a ela anexo, sendo que o exato valor do principal é o que consta da consulta dados identificados de processo, datada da tal data e a instruir o despacho de encaminhamento do recurso voluntário para julgamento em segunda instância. Apesar de não solicitado, a informação fiscal elaborada em atenção à resolução do CARF afirma que a obra se iniciou em 29 de 9 de 2000
por ser esta a data de expedição do alvará de construção. Nesse ponto, tenho de asseverar que a informação fiscal cientificada em 23 de 4 de 2021 não pode alterar a data considerada no lançamento como de início da obra, pois estaria a agravar o lançamento após o manifesto transcurso do prazo decadencial. Em relação à juntada de cópia integral do processo, lá da gerência executiva, a informação fiscal esclarece que o processo não foi localizado, não obtendo o auto de embargo, de 94, no processo tal, a fiscalização, conforme solicitado, intimou o recorrente a apresentá-lo, mas as duas intimações não foram atendidas. Diante disso, intimou a administração regional a apresentar os alvarás expedidos para o imóvel objeto do lançamento e obteve o alvará de 2000, e carta bits de 2003. O acordo de impugnação aparentemente não acatou o final da obra em 29 de 4 de 2003, pois acolheu o salário de contribuição projetado e de tanto constante do aro, elaborado pela fiscalização em sede de diligência. Assim, embora o aro de folhas altere o período da obra para 23 de 10 de 93 a 29 de 4 e adote o redutor, mantendo a recepção linear, a eleição do salário de contribuição projetada e não do salário de contribuição regularizar desconsidera totalmente a área decadente, mesmo observada pelo aro de folhas 14. Então, não é que ele não acatou o final da obra, ele não acatou a decadência no cálculo. Para promover o término da obra em 17 de 3 de 94, o recorrente sustenta que o INSS já reconhecer a tal data, transcrevo. A chave da discussão sobre a decadência parcial está na caracterização do início. Daí ele coloca lá um despacho que constaria daquele processo não localizado, né, do senhor Odir Fernandes dos Santos. O documento em questão ele consta das EFORES 48 deste nosso processo aqui e menciona a matrícula aceitar o objeto do presente lançamento e o processo de 2004 da gerência executiva. Mas a transcrição do recorrente está incompleta, transcrevo. Notem que eu coloquei o parágrafo anterior e o parágrafo segundo, e no meio lá, na transcrição do contribuinte, ele omite a relação de documentos solicitados para devida regularização da obra. Então, esse despacho não era conclusivo. Ele estava solicitando o comparecimento para apresentar documentos para ser emitido o aro. Então, depois disso, o contribuinte compareceu e foi feita uma análise. Então, já que a mesma não se encontra alcançada pelo Instituto da Decadência, pois teve seu término em 17 de 3 de 94, conforme a auto de embargo número tal. Dizer que essa análise prévia possa ser vinculante aqui para nós, eu acho muito complicado, porque depois ele ainda está solicitando a documentação para emitir a área. E tem mais um detalhe que eu tinha na sequência para colocar. Não apenas o primeiro e o terceiro parágrafos não foram transcritos na citação, mas o trecho transcrito foi mutilado para se omitir o encaminhamento em relação a documentos solicitados. O documento de folhas 48 corresponde à folha 17 do processo, aquele lá não localizado. E na folha 49 consta a reprodução da folha 24 daquele processo. Asseverar que a documentação apresentada para comprovar o término da obra não atendem ao inciso do artigo 1 do 583 da IN100, ficando mantido o valor de recolhimento indicado na folha 21 do processo. Portanto, após a folha 17, foi apresentado um valor a recolher, constando da folha 21. Para a perfeita compreensão, eu transcrevo esse despacho aqui, que seria da folha 24. Ambos os documentos são assinados pelo Odir Fernandes dos Santos. Além disso, o aro que a fiscalização trouxe aos autos, que foi folhas 24, se nota que ele tinha um rasurado, que ele tem um rabisco em cima do número 21 de folha. Então, o documento de folha 21 é o aro que está no nosso processo. Então, dizer que neste processo que não foi localizado, não se estabeleceu, que se estabeleceu o término da obra na data que pretende o contribuinte,
20 não é muito correto, não fecha com o próprio aro lá emitido. E a própria fiscalização diz que utilizou-se do aro e do material colhido nesse processo anterior, que eu transcrevo para os senhores, que foi um requerimento do chefe da presidência, constatou, nada, ele segue aí e transcreve. Nesse ponto é relevante atentar para, além da matrícula do emissor, a data de emissão do aro emitido e tal, portanto, o aro lastreador do lançamento foi emitido pelo senhor Odir, o mesmo que subscreve o documento de folhas, e foi produzido entre estes dois. Primeiro foi emitida a solicitação, a seguir foi emitido o aro, e finalmente o documento de folha 49, a mencionar não acolher a decadência total, mantendo o valor indicado na folha 21, ou seja, justamente o aro que a fiscalização considerou. Então, a referência à data do lote de embargos perde relevância, pois o aro é produto justamente do processo, né, lá da gerência executiva, constando de folhas ordinárias. Para comprovar o término da obra em período decaído, o recorrente também apresenta parecer técnico datado de 2004 e firmado por inspetor de atividade urbana do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo do Distrito Federal, a informar para fins de declaração de decadência que verificação física no imóvel de área de tanto revelaria tratar-se de edificação com mais de 10 anos, sendo que as características foram observadas em consulta ao processo de 97, no qual se constatou alvará de construção de 2000 expedido em 2000. A seguir, apresenta também uma declaração do chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações do Governo do Distrito Federal, datada de setembro de 2004, a informar que a edificação constituída de um prédio comercial de 6 pavimentos, construído no endereço tal, foi licenciado por meio do processo administrativo de 97, com o processo aprovado em 2000, alvará de construção em 2000, em nome do senhor Oswaldo, com área de tanto, tendo como responsável técnico o engenheiro tal, que consta em nossos arquivos. A obra encontra-se concluída desde 94, data a qual foi lavrado auto de embargo de 90, aquele auto de embargo lá de 94. Ele simplesmente lança isso e não dá mais pormenores. Até em razão disso daqui, que eu pedi a diligência, porque eu queria, o auto de embargo é o documento contemporâneo. A leitura que fez o órgão da prefeitura, para mim é complicado de formar um juízo de convencimento sem o documento fonte ser analisado por nós. Em última análise, todos esses documentos apresentados pelo recorrente no presente processo administrativo fiscal não são contemporâneos ao período decadente, ainda que façam referência a documentos que seriam contemporâneos. O auto de embargo e também tem uma referência a envelopes de correspondência endereçadas para o terceiro pavimento, tendo a diligência comandada para a sua obtenção resultado frustrado. Naquele processo lá, que não foi localizado, da gerência executiva, há uma referência a esses envelopes de correspondência, né, quando eles não aceitam a data lá que é o contribuinte. Consta dos autos ainda a declaração da Companhia Energética de Brasília a informar cadastro de unidade consumidora no imóvel desde 3 de 2 de 77. Contudo, a existência de ligação de luz desde a década de 70 não é prova de término de obra. Destarte, o recorrente não demonstrou por prova o término da obra em período decadente, eis que não apresentou documento contemporâneo a revelar o término da obra na data de 17 de 3 de 94, devendo prevalecer a carta BITSE, de 2003. A NFLD foi cientificada em 2005. Os relatórios fiscais complementares foram produzidos a partir dos elementos trazidos em sede de contencioso e apenas veicularam manifestações da fiscalização ao opinar pelo cabimento da retificação do lançamento, pela adoção de redutor e pela modificação do período da obra a se considerar a data final de 29 de 4 de 2003. Logo, apesar de intitulados como relatório fiscal complementar, os documentos em questão têm natureza jurídica de mera informação fiscal, ou seja, não agravaram o lançamento. Não detecto nos autos que tenha havido antecipação de pagamento. O relatório fiscal e as informações fiscais não revelam imputação de dolo, fraude ou simulação, e nem veiculam informação de que tenha havido contribuição descontada de segurado. Logo, considerando-se a súmula vinculante 8, parecer PGFN número tal,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, e o recurso especial tal, afetado se acha. Em face do artigo 200, restam decaídos os meses 10 de 93 a 11 de 99, inclusive. Logo, o lançamento deve ser retificado e, para tanto, o área emitido pela fiscalização de sede de diligência deve ser recalculada, adotando-se o número total de meses de execução da obra 115, o número de meses do período não decadencial de 41 e o número de meses do período decadencial 74. Ressalta-se que o entendimento em tela se aplica tanto às contribuições previdenciárias quanto às contribuições para terceiros. Multa e juros. Em face da legislação de regência, é relevante o fato de o contribuinte ter tentado a regularização da obra, o fato de o acordo de federação de julgamento do presente recurso cancelar e lançamento também não tem condão de afastar a multa e os juros incidentes sobre a parcela não cancelada, eis que a legislação não contempla tal hipótese como justificativa válida para a exclusão da multa e dos juros incidentes sobre o crédito mantido. Disposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para, considerando-se o início da obra em 23 de 10 de 1993 e o término em 29 de 4 de 2003, reconhecer a decadência até 11 de 99. Agora que eu vi que eu já estava com o microfone ligado. Alguma pergunta? Não. Matheus? De acordo. Acompanho. Acompanho. Acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11 de 1999. Certo, Pedro? 11,99. Ok. Isso, então, encerramos a pauta do período da manhã. Eu vou interromper a reunião, a sessão, né? Por favor, pode interromper a gravação.